Eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e finalmente saiu o primeiro vídeo de 2017. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu recebi em dezembro e os livros que eu li. Como eu recebi apenas 2 livros, então não compensa fazer um book haul só com 2 livros, não teria lógica. Então eu não quis deixar acumular para janeiro também, de janeiro, então eu vou mostrar tudo junto aqui para vocês. Vou começar mostrando os mimos que eu recebi da editora Intrínseca. Um cartãozinho de boas festas, e um cartão postal, e uns caderninhos, tipo uns moleskines pequenininhos, de folha branca. Eu adoro esses caderninhos, eu tenho coleção deles, eu já mostrei aqui pra vocês. Esse aqui é só estampadinho, não sei se é de algum livro específico assim, mas não sei. E esse é estilo as capas dos livros da Jojo Moyes, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Assim, é lindo, lindo, e dentro são todos iguais. Da editora Arqueiro eu recebi também um cartãozinho de Natal, muito fofo. E alguns marcadores que eu ainda nem tirei do saquinho, a maioria são de romances de época. E eu recebi também o já famoso calendário da Arqueiro, que cada mês tem uma capa de um dos livros deles. E são muito úteis esses calendários de mesa, eu uso o meu aqui do lado do computador e é muito prático. De um lado o livro, aqui no caso do Nicholas Sparks, e de outro lado para você se programar mesmo, como se fosse uma agendinha. Você pode fazer anotações e marcar alguma data importante que você não pode se esquecer e é bem útil. Agora eu vou mostrar os livros que eu recebi. Eu recebi 2 livros da Intrínseca, da Helena Ferrante, A Filha Perdida. Esse livro eu já li, foi a minha primeira leitura agora de 2017, é um livro bem fininho. Eu tinha muita curiosidade por essa autora, e então eu finalmente conheci a escrita dela, eu gostei. Não é assim a escritora mais maravilhosa do mundo, na minha opinião, mas eu gostei da escrita dela. Esse livro vai contar a história de uma mulher já numa meia-idade. Ela acabou de criar suas filhas adolescentes e essas filhas saíram de casa. Ela já tem seus 20 e poucos anos, cada uma das filhas, e resolve ir morar com o pai no Canadá para estudar. Então, finalmente, ela se vê livre das obrigações de cuidar da família, de cuidar do almoço das filhas, da roupa das filhas. Ela se vê assim, totalmente sozinha no mundo, mas ela está gostando muito dessa nova fase da vida dela. Ela é professora universitária, então ela tira umas férias numa praia lá aqui na Itália. E então nessa praia ela vai conhecer uma família, conhecer assim de longe nessa praia, e uma mãe e uma filha vão chamar muito a atenção dela, e principalmente um objeto que essa criança carrega. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu escrevi uma resenha no blog sobre esse livro, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e depois no vídeo de leituras do mês eu conto mais detalhado que eu achei direitinho para vocês. O outro livro que eu recebi da Intrínseca é A Química, da Stephenie Meyer. Ele tem uma capa muito bonita, ela tem um prateado assim, uma seringa aqui. Da Stephenie Meyer, para quem não sabe, ela é a autora da saga Crepúsculo. Eu li o primeiro livro e não gostei, então não quis continuar, achei muito chato, a Bella insuportável. Mas como esse livro é um thriller policial, eu fiquei bem interessada. E a premissa me chamou a atenção também, eu fiquei curiosa mesmo. Ele vai contar a história de uma moça, não sei o nome dela. Ela é uma ex-agente secreta do governo americano, uma organização assim muito secreta mesmo, que nem nome não tinha, de tão secreta que era. E ela acabou se desvinculando dessa organização, e agora eles estão atrás dela. Os ex-patrões dela estão caçando ela, porque ela sabe demais, ela sabe segredos que nenhuma outra pessoa sabe, então eles querem acabar com a vida dela. E ela está numa fuga desesperada, e ela acaba encontrando outra pessoa que vai tentar ajudá-la, mas para essa ajuda acontecer, ela precisa fazer um último serviço dentro do seu limite ali, dentro do seu esquema de espionagem, algo assim. Parece uma história assim bem interessante, e eu vou ler e resenhar aqui para vocês logo logo. Agora, finalmente, os livros que eu li em dezembro. Eu até li muito mais do que eu imaginava. Eu li 4 livros físicos e um e-book. Eu imaginei que eu fosse ler bem menos por conta de viagem, de férias, mas eu consegui ler um tanto razoável e não baixei a minha média. O primeiro livro que eu li é do autor Lucas Rezende, do autor nacional Lucas Rezende, Não Quero Ser Lembrado. Esse livro é um thriller psicológico, ele vai contar a história do Bernardo. O Bernardo é um cara assim que tem uma mente doentia, ele é um psicopata. Já na primeira página do livro a gente vai saber que ele assassina a esposa dele, a Patrícia. Só que isso não é spoiler, porque assim,
Ele vai contando no decorrer da história os fatos que antecederam esse assassinato, desde quando ele conheceu a Patrícia, de uma locadora de vídeo, o começo do relacionamento deles, o meio e o fim e todos os detalhes mais sórdidos que se possa imaginar. Tem algumas passagens assim muito fortes nessa história que me marcaram, que mexeram muito comigo, me deixaram enojada, mas assim, a forma como o autor escreve essa história, a narrativa dele, é uma coisa assim impressionante, é visceral. É só lento para entender do que eu tô dizendo. Eu fiquei encantada com a narrativa desse autor, torcendo muito porque ele lance outros livros que com certeza eu vou ler. E a edição desse livro também eu fiquei encantada, eu não achei nenhum erro, achei impecável. A editora Empírio, eu nunca tinha lido nenhum livro dessa editora, então, tipo, super tá de parabéns mesmo. Eu vou deixar o link da resenha que eu fiz sobre esse livro aqui, todos os outros que eu escrevi ou eu gravei alguma resenha, eu vou deixar aqui embaixo direitinho para vocês acompanharem direitinho o que eu achei dessas histórias. Da editora seguinte, eu li o livro de memórias da autora Lara Avery. Ele vai contar a história da Sammy. A Sammy é uma adolescente de 18 anos, ela é uma menina muito esforçada, muito focada, muito inteligente, muito dedicada aos estudos. Ela não admite ser menos que a número 1, a melhor em tudo. Ela quer ser a melhor em tudo que ela faz, ela se dedica para isso e ela realmente consegue. Quase sempre ela consegue. Ela participa de debates ali no seu colégio e ela é muito conhecida pela sua dedicação mesmo. E o sonho dela é sair da pequena cidade que ela mora e fazer uma faculdade na cidade maior, não me lembro se é Nova York, mas ela quer ir para uma faculdade reconhecida, renomada e sair o quanto antes da pequena cidade em que ela mora. Só que de repente ela tem um diagnóstico assim de que ela está com uma doença terrível, eu não me lembro agora o nome da doença, é uma doença degenerativa que ataca a parte motora, e principalmente a parte da memória. Então a Sammy fica desesperada, como que ela pode perder a memória sendo que ela participa de debates, que ela sabe tudo sobre quase todos os assuntos relacionados com dias atuais, com escola também. Então ela começa a escrever um livro, é um livro de memórias. Nesse livro ela vai colocar todas as coisas importantes ou não tão importantes, ou coisas banais que aconteceram na vida dela, que estão acontecendo, para que lá no futuro ela consiga se lembrar, quando a memória dela já estiver bem afetada, ela consiga ler esse livro e se lembrar de tudo que aconteceu na vida dela. É uma história assim, é um jovem adulto, eu não sou muito fã de jovem adulto, mas foi uma história que eu peguei assim mais por curiosidade, comecei a ler e a história me pegou de jeito. Eu li em 2 dias, não é um livro tão pequeno, mas a narrativa flui muito rápido, os personagens são muito cativantes, é uma leitura assim que eu gostei de verdade. Tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link para vocês conferirem lá. Em Algum Lugar nas Estrelas é um livro da Dark Side Books, da autora Claire Vanderpool. Esse livro ele assim, bem diferente do que eu imaginava que ele fosse. Ele vai contar a história de 2 meninos, vai focar mais no início, ele foca bastante na vida do Jack. O Jack acaba de enfrentar uma situação bem difícil depois da morte da mãe dele, e isso se passa mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, quase no final da guerra. O pai dele é um militar do exército, então quando a mãe dele acaba falecendo, o pai dele envia ele para um colégio interno no Maine. Como falar Maine e não lembrar de Stephen King, né? Então, focando, ele vai estudar num colégio interno no Maine e nesse colégio ele fica se sentindo um peixe fora d'água, porque ele é um menino muito quieto, muito acanhado e os outros todos não dão muita atenção para ele, não chegam a desdenhar muito, mas também não dão muita atenção para ele. Então ele percebe que tem um menino que mais ou menos com as mesmas características, que é bem recluso, é na dele, meio esquisitinho mesmo, que é o Early. Ele vai acabar se aproximando do Early e conforme ele vai conhecendo mais, ele vai vendo que esse menino tem umas peculiaridades, assim, que ele tem um jeito muito diferente de tratar dos assuntos, de tratar a vida. O Early tem síndrome de Asperger. Naquela época, no final da Segunda Guerra, ninguém se ouvia falar sobre essa doença, sobre essa síndrome, então, mas a gente sabe que é isso. Ele é muito bitolado, ele é muito assim, obcecado por certas coisas. Tipo, ele só pode ouvir música em determinado dia de tal cantor. Tipo, quarta-feira ele só pode ouvir Frank Sinatra. Em dias de chuva ele só pode ouvir Billie Holiday. Então ele é um menino muito metódico, mas ele é extremamente inteligente e extremamente cativante. Ele é um querido, um fofo. E a amizade desses dois vai se fortalecer muito quando no final do ano, época de festas, o colégio praticamente se esvazia, todos vão para suas casas, curtir as festas com os seus familiares e os 2 meninos ficam isolados, praticamente sozinhos nesse colégio. Então eles vão partir na maior aventura da vida deles,
Tudo isso programado pelo Early, uma coisa que ele já tinha há muito tempo na cabeça dele, essa viagem programada. Eles vão atrás do urso Apalache. A partir daí é uma história assim que totalmente diferente do que eu imaginava. É uma história com muita fantasia, muita aventura, coisas mirabolantes, assim, alguns seres bem diferentes. Eu não imaginava isso. Apesar de o gênero fantasia não me atrair, de vez em quando eu leio algum que me cativa. Foi o caso dessa história. Os dois personagens são muito cativantes, são muito queridos. A história é muito bonita, muito delicada, muito fofa. É um livro que eu super indico para jovens leitores, para criança mesmo que gosta de ler. É uma leitura assim que com certeza vai cativar qualquer leitor e de qualquer idade. É tipo aquele livro que dá para você ler dos 8 aos 80 anos. É uma gracinha esse livro, eu adorei. O último livro físico que eu li foi o livro As Cores da Vida, da Kristin Hannah. Essa autora nossa, ela é incrível, adoro os livros dela. Eu acho que esse é o 4º ou 5º livro que eu leio da autora. São livros tocantes, são sempre histórias familiares assim muito marcantes. Nesse livro nós vamos conhecer 3 irmãs, a Wynonna, a Aurora e a Vivian. A Wynonna é a mais velha das 3, ela é a melhor advogada da pequena cidade onde ela vive, que fica nos arredores do rancho da família. E elas perderam a mãe quando elas eram muito novas, então elas se uniram, as 3 irmãs se uniram ainda mais a partir desse momento, já que depois dessa tragédia o pai delas ficou muito ausente, muito recluso, um homem muito seco, que não demonstra sentimentos, que não faz um agrado nas filhas desde esse acontecimento. Então as irmãs ficaram muito unidas. A Aurora é a apaziguadora, aquela que está sempre ali para colocar uns panos quentes em qualquer situação meio difícil. E a Vivian é a caçula dessa família. Ela é a mais bonita, mais alegre, mais exuberante. Então, quando volta na pequena cidade um ex-amor da vida, dos tempos de escola da Wynonna, ela volta a se apaixonar por esse cara. Só que sem saber que a Wynonna tá afim dele, ele acaba criando altas expectativas com a Vivian, que se tornou uma mulher muito bonita, que na época era uma criança. Então ele se apaixona pela Vivian e a partir desse momento a Wynonna começa a nutrir uma inveja, uma raiva muito grande dessa irmã dela, a irmã caçula. Só que no desenrolar da história vai chegar um forasteiro nessa cidade e vai mudar completamente o rumo dessa história, vai mudar a vida dessa família assim de um jeito que ninguém nunca imaginou. É uma história linda, 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 maravilhosa. Essa aqui poderia facilmente ter entrado para a lista de melhores do ano. O modo como essa autora escreve também, ela prende o leitor. Ela escreve muito sobre família, sobre saga familiar, sobre dramas familiares, sobre sentimentos difíceis que rolam sempre numa família. E essa história é muito linda. O final, a história assim, se passa por muitos e muitos anos. O desenrolar da história é maravilhoso, você fica o tempo todo torcendo para que tudo dê certo. O desfecho eu chorei também, é emocionante, é tocante, é marcante, é tudo de bom os livros dessa autora. Se vocês não leram nenhum livro dela, por favor leiam, que com certeza não irão se arrepender. O último livro que eu li em e-book, eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês, é A Caderneta Vermelha, do autor Anthony Lohan. Eu acho que esse é o nome do autor, não me lembro, vou deixar aqui embaixo se eu estiver errada. Ele vai contar a história de uma mulher, a Laurie. Ela, chegando no apartamento dela à noite, ela sofre um assalto. Ela é assaltada e agredida na porta do apartamento e levam a bolsa dela. Ela fica perdida, desnorteada e acaba indo passar a noite no hotel. Explica a situação, que ela está sem dinheiro, que mora no prédio na frente e que está sem a carteira dela. Ela ficou assim muito triste, muito abalada, porque ela se sentiu perdida, assim, todos os objetos pessoais que tinha dentro dessa bolsa, além dos documentos, da carteira, do dinheiro dela, alguns objetos que eram muito importantes para ela, estava tudo dentro dessa bolsa. E ela se sentiu desolada. Só que no dia seguinte, um livreiro, dono de uma livraria lá em Paris, andando de manhã, ele encontra essa bolsa. Só que, obviamente, não tem mais a carteira, nada que possa identificar a dona dessa bolsa. E ele fica muito curioso, ele leva a bolsa para casa dele e começa a vasculhar o interior. Então ele acha uma caderneta vermelha, um caderninho, um Moleskine vermelho, com muitas anotações, muitos pensamentos, muita história de vida da dona desse caderno. E conforme ele vai lendo esse caderninho, ele fica cada vez mais encantado e cada vez mais curioso com quem seria a dona desse caderno. A partir daí o Lohan vai fazer uma busca assim, frenética para tentar encontrar a dona desse caderno, a dona dessa bolsa. Ele vai acabar esbarrando até no autor Patrick Modiano, que é um autor francês muito conhecido, que eu tenho muita vontade de ler as histórias dele.
porque dentro da bolsa tinha um livro do Patrick Modiano autografado para essa mulher. Eu acho que a partir daí ele descobre o nome dela, algo assim. Mas a busca por essa mulher vai mover a vida dele, vai agitar a vida dele. É um livro muito simples, muito tranquilo, bem água com açúcar, não tem nada de mirabolante, nada demais, não tem um ápice na história, mas é uma história assim tão fofa e ela cativa pela simplicidade. Aquele típico filme de sessão da tarde que você senta na frente da TV com balde de pipoca e se encanta e chega a brilhar os olhinhos assim, com tanta gostosura que é assistir aquela história. O final é bem previsível, obviamente, é bem fofo. É uma história que eu recomendo para quem quer passar o tempo, para quem quer se distrair. Não é um livro que vai mudar a tua vida, mas é assim, eu recomendo por ser uma leitura gostosinha mesmo. Então essas foram as minhas leituras do mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de alguma delas em especial, me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!